Olá, estudantes do Paraná. Tudo certo com vocês? Que bom, comigo também está tudo certo. Aqui novamente eu, o professor Jefferson, Biologia, hoje traduzindo para Libras. Um rapaz que não esteve com nós ainda a primeira vez, o Cadu, muito bom, muito eficiente, vai trazer uma outra forma de olhar para o nosso mesmo conteúdo. Continuando a nossa saga falando de bichos, adivinha só? O grupo mais numeroso, mais diverso, mais rico em espécies do planeta, artrópodes. Vamos dar uma olhada em algumas coisas sobre eles? Primeiro, site da Organização das Nações Unidas, a parte dele que fala sobre comida e agricultura, a FAO, a contribuição dos insetos para a segurança alimentar, subsistência e meio ambiente. Pois é, desde 2018, a ONU começou um programa de incentivar o consumo de artrópodes. Por quê? Porque com o mesmo gasto de energia para se produzir 1 quilo de carne bovina, é possível produzir 38,5 quilos de proteína a partir de artrópodes. É um custo muito menor, uma proteína de alta qualidade, menos gordura, vários outros problemas a menos. Nossa, professor, mas eu vou comer insetos? E qual o problema? Você não come camarão? Algumas pessoas têm alergia, realmente não comem. Ostras. Quem nunca comeu um pernilongo andando de bicicleta? Claro que não vai ser um inseto selvagem, caçado. Ah, vamos comer um mosquito carregando dengue. Não. Tudo bem que não pegaríamos dengue por esse caminho, mas serão animais criados em cativeiro, etc. Pessoal que tem bicho da seda. O que é feito com aquele bichinho da seda? Ah, dá pra galinha e depois você não come a galinha? Que tal, hein? Já pensaram nisso? Não vejo problema algum, sou o primeiro da fila a experimentar. Basta que tenha disponível com uma segurança que nem nós temos. Segurança com a carne que consumimos, com a carne de frango, com a carne de porco, ovelha e assim vai. Não vejo problema algum quanto a isso. Algumas civilizações já consomem largamente. Por exemplo, os indígenas brasileiros com o consumo de algumas espécies de formigas, com algumas espécies de larvas, tenébrios. Nossos indígenas já sabiam consumir isso. Nós é que viemos com essa visão europeia da alimentação e não prestamos atenção em muita coisa saudável que tem no nosso ambiente, que dá para aproveitar para comer. Uma farinha de formiga deve ser ótima, né? Cheia de vitamina A, ácido fórmico. Vamos lá para a notícia. Entomofagia é o consumo de insetos por seres humanos. A entomofagia é praticada em muitos países ao redor do mundo, predominantemente em partes da Ásia, África e América Latina. Insetos complementam o cardápio de aproximadamente 2 bilhões de pessoas e têm sido parte da dieta humana desde tempos remotos. Contudo, apenas recentemente a entomofagia tem traído a atenção da mídia, instituições de pesquisa, chefes de cozinha e outros membros da indústria de alimentos, além de legisladores e agências de regulamentação na área alimentícia. O Programa de Insetos Comestíveis da FAO também tem examinado o potencial de aracnídeos para alimentação animal e humana, uma vez que, por definição, estes não são considerados insetos. Pessoal, a Organização das Nações Unidas não iria recomendar se realmente não fosse saudável. Pensem por esse lado. Mas vamos lá, os objetivos de hoje. Além de olhar o caranguejinho feliz ali do lado, aprender feliz. Conhecer a ecologia dos grupos animais, do filo artrópoda. Entender a história natural desses grupos. Vamos perceber as particularidades de cada um dos grupos. E para a aula ir bem, o caderno para anotar as informações, confirmar a presença no aplicativo, fazer as atividades, quem não está podendo assistir pela internet, guardar essas atividades para entregar no retorno às aulas, buscar as atividades impressas na escola para resolver, todos os caminhos. Ótimo? Seguimos a nossa aula. Vamos lá. Uma perguntinha só para retomar um pouco da aula passada, de algo que conecta o grupo da aula passada com o grupo de hoje. Segmentação do corpo. O corpo dividido em partes. A segmentação interna e externa dos anelídeos. Lembra que eles eram divididos por fora e por dentro? Como ela é chamada? Anota, responde e eu já venho.
Pessoal, simples. Aqueles anéis dos anelídeos são chamados metâmeros, portanto o processo chama-se metamerização. Neles, a divisão é interna e externa. Em artrópodes, a divisão é só externa, e internamente eles não são divididos. Porém, isso é uma herança daquele grupo. E os artrópodes, que o nome significa pés ou pernas articulados. Só que não são só os pés ou as pernas. Todos os apêndices, todos os anexos do corpo do animal são articulados. As antenas são articulados, os pedipalpos, no caso dos aracnídeos, são articulados, as asas são articuladas. Então, nós já traduzimos para apêndices articulados. É o maior grupo de animais, é o que tem mais indivíduos, mais espécies, mais variedade dentro das espécies. Quase 70% dos animais do planeta são artrópodes, sem contar as espécies já extintas. Aí a porcentagem aumenta. Simetria bilateral, corpo lateralmente simétrico. Triblásticos, os 3 folhetos. Protostômios, o tubo digestivo começa a partir da boca. E, sistema completo, eles têm ânus. Celomados, existe uma cavidade bem delimitada, preenchida pelos órgãos e por sangue. Exatamente, o sangue deles, assim como nos moluscos, preenche o celoma. Diferente dos anelídeos, que o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Lembram? Que bom. Aqui, o sangue tem uma diferença para moluscos e anelídeos. Qual? Moluscos têm um pigmento azulado, chamado hematocianina, e anelídeos têm um pigmento avermelhado, chamado hemoglobina, que carregam gás oxigênio. Nos artrópodes, o sangue não transporta oxigênio. Então, o sangue é sem pigmento. Muito parecido com a linfa humana. Continuando. Eles têm um esqueleto externo, uma armadura por fora, feito de um carboidrato, um açúcar chamado quitina, que nós digerimos, aproveitamos bem, muito nutritivo para nós. Você pode se alimentar da casquinha do camarão, por exemplo, que o teu corpo converte em nutrientes. Que faz sustentação, evita a perda de água, isso é muito importante. Por isso que eles conseguiram invadir o ambiente terrestre. O primeiro animal a conseguir ocupar e se reproduzir no ambiente sem água são os artrópodes. Para poder crescer, esse esqueleto não acompanha, eles têm que fazer esse processo de trocar de esqueleto, que chama-se muda ou equidise. Para isso funcionar, o celoma deles é bem diminuído. Meus caros, tem um vídeo bem bacana na internet, disponível no link para vocês do YouTube, onde aparece bem bacaninha esse caranguejo aqui do Mar do Norte, conseguindo fazer a troca de esqueleto para vocês. É um vídeo que está disponível na internet, mas o autor do vídeo não disponibiliza ele para download, ou seja, eu não pude pegar esse vídeo para trazer por uma questão de direitos autorais, mas ele está acessível para você poder assistir lá. Então, quem tem acesso à internet, vai lá, assista, é bem interessante ver. Ele trocando o esqueleto, tem todos os passos, o esqueleto abandonado, ele mesmo destrói o esqueleto velho. Isso é uma técnica de presa, então destrói para não deixar rastros. Bem interessante, os predadores já deixam o esqueleto. Vamos lá, continuando. Como é que é o crescimento? Por exemplo, nós vertebrados, o nosso crescimento ele é contínuo, até que atingir o tamanho máximo e para de crescer. No caso dos artrópodes, eles vão crescer um pouco e param, porque o esqueleto endureceu. Eles ficam um tempo, eles trocam de esqueleto. Quando troca, ele cresce um pouco, o esqueleto endurece. Muda, cresce, o esqueleto endurece. Alguns animais têm um número de mudas limitados ao longo da vida. Alguns animais têm um número de mudas ilimitados e, inclusive, usam isso como defesa. O crio, um artrópode marinho, ele faz mudas, porque ele deixa o esqueleto para o predador e ele foge. Claro que ele acaba diminuindo de tamanho nisso, né, porque ele perde nutrientes, mas é uma estratégia de defesa. Então, para ele, o número de mudas é ilimitado. Porém, tem algumas espécies de caranguejos que só fazem 3 mudas durante a vida. Só tem 3 vezes que eles crescem e acabou. Isso é bem diferente de nós. Então, lá, olha a perna desse animal aqui, ó. Quanta articulação. Olha as antenas desse gafanhoto. Então, muita articulação. Melhor locomoção e agilidade. Quanto ao sistema nervoso, são animais com sistema nervoso super bem desenvolvido, muitos órgãos do sentido, cada um desses pelos são táteis, eles sentem o peso do esqueleto, isso é uma questão de equilíbrio para eles sabem para que lado eles estão, porque eles percebem o peso do próprio esqueleto. Esse sistema nervoso deles é distribuído com vários pequenos cérebros pelo corpo,
Então, ele é ganglionar. Tem os órgãos sensoriais concentrados principalmente na cabeça, antenas, pelos sensitivos, olhos, várias ferramentas para perceber o ambiente. Continuando, primeiro teste para vocês. Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns, o que reforça a hipótese de parentesco evolutivo entre esses grupos de invertebrados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas dessas características comuns. Anote o exercício no seu caderno, responde e eu já retorno.
Meus caros, simples. Simples como? O sistema nervoso dos dois grupos, ele é ventral. Diferente do nosso. Nosso sistema nervoso, ele é dorsal. Eles não. O deles está aqui, na parte mais protegida do corpo, né? A parte que está virada para o solo. E o que mais que eles têm em comum? O seguinte, o corpo é dividido em vários segmentos, várias etapas. A respiração nos artrópodes não pode ser pela pele, por causa que o esqueleto está revestindo, certo? Vasos sanguíneos só existem em anelídeos, eu falei que a circulação dos artrópodes é aberta. Respiração traqueal é só em artrópode, porque anelídeo respira pela pele. Então veja só, algumas diferenças. E aqui o vaso sanguíneo que eu já comentei e o vaso sanguíneo que se repete. Então correta a letra B. Aqui, cordão nervoso dorsal, nenhum dos dois tem. Continuando. Sistema digestório ou digestivo. A digestão é dentro do estômago e não dentro das células do estômago, dentro do estômago. Extracelular. Porém, alguns dípteros, animais com duas asas como as moscas, eles lançam o suco digestivo e daí absorvem o alimento digerido. Então, algumas vezes essa digestão, inclusive, é extracorpórea, fora do corpo. Aqui, dois exemplos para vocês. Um louva-a-Deus, se alimentando de uma libélula, e uma aranha comendo uma cobra. Pois é, são animais que têm um poder predatório muito grande. Porém, tem também animais herbívoros, que são, algumas vezes, até problemas na agricultura. E esse sistema completo, boca e ânus. Quanto à circulação deles, primeiro, o coração fica no abdômen e o sangue viaja por lacunas, por espaços entre os órgãos. Então, o coração bombeando, o sangue sai por todos os lados, ocupando essas lacunas do corpo e depois retornando para o coração. Não é um sistema muito complexo, não. É mais para distribuição de nutrientes e captação de resíduos. Sistema respiratório. Aquáticos respiram por brânquias. Os terrestres respiram por duas maneiras. Ou traqueias, que são tubos que conduzem o ar até essas lacunas do corpo, ou traqueias e pulmões foliáceos, que são espaços maiores que acumulam o ar e daí distribuem para as lacunas. Então, um sistema um pouquinho mais aprimorado. Varia conforme o grupo que estamos falando. Então, aqui, brânquias, traqueias e pulmões foliáceos. Crustáceo, inseto, uma aranha aracnídeo. Continuando. Aqui mais detalhes do sistema traqueal. Aberturas na lateral do corpo, aberturas musculares que fecham quando o tempo está seco e abrem quando está mais úmido. E aí a maior parte dos inseticidas o que fazem? Trancam essas traqueias indefinidamente. Então a maior parte dos insetos, quando são submetidos a inseticidas, morrem asfixiados. Tem outros tipos? Tem também, mas o principal é esse. Continuando. Essa imagem muito legal. Como eles fazem xixi? Como eles liberam resíduos do funcionamento do corpo? 3 caminhos. Túbulos de Malpighi, esses tubos que acompanham a circulação, filtram o sangue e descartam ou para fora do corpo ou no intestino para daí para fora do corpo. Glândulas coxais nas aranhas. As aranhas, como carnívoros, obrigatoriamente, têm um excesso de proteínas que precisa liberar muito mais nitrogênio que os outros artrópodes. Então, além dos tubos de Malpighi, eles têm também as glândulas coxais. E, nos crustáceos aquáticos, glândulas verdes, que ficam geralmente na cabeça do animal. Então, o camarão tem o sistema excretor na cabeça, e não cocô, excretor, os rins na cabeça, mas não é rim, chama-se glândula verde, que filtra o sangue dele e vai liberar toda a excreta nitrogenada que ele produzir. Continuando, para vocês treinarem, olha que bonita a foto. Quanto inseto nela, quanto aracnídeo nela. Observe os artrópodes a seguir. Esses animais possuem várias características em comum, com exceção de uma das listadas abaixo. Você vai fazer o quê? Vai anotar, vai fazer um desenho mínimo disso. Quem tiver uma qualidade de desenho, por favor, invista nisso e desenhe bonito. Em seguida, você vai anotar as alternativas e vai responder, e aí eu retorno com a correção. Até breve.
Meninas e meninos, qual está errada? Representa um problema de saúde pública? Sim, todos representam. Carrapatos, pulgas, piolhos, é o que nós tínhamos ali. Possuem sistema circulatório aberto? Sim. Possuem olfato e paladar bem desenvolvidos? Sim, também. Possuem um sistema nervoso formado por um gânglio cerebral? Sim, também. São insetos? Não, não são todos insetos. Quem prestou atenção, quando eu expliquei o exercício, eu falei, olha só que legal, e aqui alguns aracnídeos. Estava atento, né? Continuando. Reprodução, ali as mosquinhas fazendo mosquinhas. Quanto à reprodução, pode ser dioicos, sexos separados, fecundação interna, os gametas são colocados dentro do corpo da fêmea, e o desenvolvimento pode ser ovos já saindo muito parecido com os adultos, desenvolvimento direto, ou ovos com fase larval, indireto, ou muito indireto, ovo com uma larva, um incubamento, e aí uma quarta fase que é o adulto. Então, várias etapas de desenvolvimento. Vamos lá, em detalhes. Primeiro, desenvolvimento direto, ametábulo. Por exemplo, a traça de guarda-roupa, a traça de livros. Os ovos, o que nasce, já é muito parecido com o adulto, exceto por duas coisas. É menor e o sistema reprodutor está inativo. Quando o sistema reprodutor se torna ativo, nós chamamos ele de adulto. Vejam que o formato não muda. Continuando. Desenvolvimento indireto, chamado hemimetábulo, uma metamorfose incompleta, hemi, parcial, aonde tem um ovo, do ovo vem um jovem, que no caso dos gafanhotos, por exemplo, não tem asas desenvolvidas. Então aquela nuvem de gafanhotos, era fácil identificar os adultos e os jovens. Qual a diferença? Os adultos são rasteiros, por não poderem voar, eles vêm saltando. Corrigindo, os jovens são rasteiros, por não poderem voar, eles vêm saltando. E os adultos vêm voando, por terem as asas desenvolvidas. Quando o jovem desenvolve as asas e o aparelho reprodutor, ele se torna adulto. Então são três fases, ovo, larva, adulto. Uma metamorfose incompleta. Essa fase chama-se ninfa, que é um termo melhor do que larva, porque larva lembra algo parecido com lagarta. Continuando. E por último, o desenvolvimento com metamorfose total, metamorfose completa, holometábulo, aonde tem um ovo, uma larva com cara de lagarta, um casulo, que é a polpa, e do casulo emerge um ímago, um adulto. Então, várias transformações, correto? Então, lá o ovo, a fase de lagarta, geralmente lagartas herbívoras, a incubam, e o adulto, algumas vezes herbívoro, outras vezes carnívoro. Hematófago, se alimenta de sangue, conforme a espécie isso muda. Para vocês aqui, o ciclo da borboleta, bem bonitinho, todas as etapas dela. Borboleta monarca, uma espécie muito comum. Continuando. E aí eu pergunto para vocês, os pokémons, eles evoluem? Quando uma larva faz um casulo e faz um adulto, o nome disso é evolução? Ou quem escreveu a série usou outra palavra e na tradução colocaram evolução? Porque na prática o que acontece é que os pokémons passam por metamorfose, não por evolução. Né? Neste caso, uma metamorfose completa, mas alguns pokémons uma metamorfose incompleta, né? Eles não passam por tantas etapas. Às vezes só uma evolução, tipo o Pikachu, que só evolui uma vez. Aqui evolui 3 vezes. E o Pikachu ainda é difícil de evoluir ele, né? Mas continuando, para vocês. Dentro do estudo dos invertebrados, o Filartrópoda merece atenção especial, por possuir o maior número de espécies do reino animal, agrupando mais de 800 mil exemplares. Habitantes das mais diversas regiões do globo terrestre. Aqui, da onde foi retirado o texto. Cite e discorra sobre o principal fator que permitiu com que o Filartrópoda se tornasse o mais diversificado do planeta. Então você vai anotar, você vai responder isso aqui que é pedido e eu já retorno com a correção.
Então, pessoal, simples. O que acontece que permitiu eles? A presença de um esqueleto externo. Esse esqueleto externo deu sustentação, o que fora da água é difícil, porque o peso do corpo do animal é um problema. Esses animais já foram muito maiores quando havia uma taxa de oxigênio maior na atmosfera. A redução da concentração de oxigênio provocou uma seleção natural que matou todos os artrópodes grandes e só sobraram os menores. Por que isso? Porque o sistema respiratório deles é ineficiente e um animal grande, como libélulas de 70 centímetros, aranhas de 50 centímetros, só eram possíveis com uma concentração maior de oxigênio. Como a concentração de oxigênio caiu, os animais grandes morreram e só sobraram os animais pequenos. Outra vantagem desse esqueleto, controla a umidade do animal, possibilita que ele fique mais tempo em terra sem perder água. Outra vantagem, a maneira deles jogarem resíduos fora. Eles produzem resíduos que não precisam de água para ser eliminado. Guanina, ácido nítrico. Então são substâncias que não exigem água, não precisa dissolver em água, então não perde água para fazer xixi. Então, olha lá, o esqueleto permitiu com que os artrópodes conquistassem diferentes ambientes, protegendo o corpo do animal contra ressecamentos e alguns tipos de choques mecânicos. Essa carapaça articulada fornece ponto de apoio para a ação dos músculos, permitindo que o indivíduo se movimente de forma mais eficaz. E tem uma terceira mudança também, né? No ovo. Esse ovo precisou ganhar todos os anexos embrionários porque ele está fora da água. Combinado? Completa a sua resposta muito bem. E nós vamos seguir em frente. Seguir em frente para quê? Para algo um pouco diferente que eu bolei para as próximas aulas. Olha só que legal. Agora nas aulas eu vou trazer para você uma pergunta. Vou trazer para vocês quem sou eu. Eu vou descrever para você um animal que tem a ver com o conteúdo estudado. E aí você vai começar a mandar para mim aí e para o seu professor, que animal que você acha que é esse? E na próxima aula eu trago a resposta da minha pergunta. Veja só para a aula de hoje. Quem sou eu? Tenho um par de asas adaptado que recobre asas funcionais. Minha cor não chama atenção. Meus presentes para as minhas parceiras são inusitados e mal cheirosos. E sou muito bom como controle biológico de pragas. Ou seja, ele é usado para acabar com outros tipos de pragas. Ele é um remédio para pragas na natureza. Quem sou eu? Que animal é esse? Que quando quer encantar a parceira dá um presente mal cheiroso, inusitado? Tenta descobrir. Manda para mim, manda para o seu professor. Na próxima aula nós conversamos mais sobre isso. E no mais, pessoal, artrópodes servem como alimentos, indicam a qualidade do ambiente, podem se tornar pragas em alguns casos, servem para controlar outras pragas, precisa de muito conhecimento para poder manipular isso. Precisamos de muita sabedoria no uso dos recursos. Olha quanta sabedoria podemos para evitar isso e usar isso. E para o nosso isolamento e bem, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Tenha uma rotina. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigado por estarem comigo hoje. Até a próxima.